Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje a conversa vai ser com um profissional que eterniza momentos únicos, o filmmaker Fernando Rodrigues. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, tudo bem, galera? E para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse como que surgiu o seu interesse pelo audiovisual. Bom, então, na verdade, eu nunca esperei trabalhar com audiovisual. Quando eu era mais novo, antes, tipo assim, de entrar na produtora que eu entrei, eu fiz alguns cursos de edição. Na verdade, na edição não. Eu comecei com um curso de manutenção de computador. Eu dava manutenção em computador. E aí apareceu um curso de Windows básico, não sei o que, vou fazer, né? E aí nesse Windows básico, além da parte da manutenção que eu já tinha feito, ele tinha um negócio de edição de vídeo no Windows Movie Maker. Coisa de brincar, né, antigamente. Brinquei naquilo, gostei, achei legal. E aí depois eu fui fazendo uns vídeos que eu tinha uma irmã mais... Ainda tenho minha irmã mais nova, né? Fui fazendo uns vídeos com câmerazinha antiga, aquelas PowerShot. Descarregava no computador e a gente tava brincando. E aí eu, nossa, todo mundo olhava, que legal, né? Aí eu, beleza, né? Só fiquei naquilo. E aí depois, mais tarde, eu fui fazer faculdade de publicidade. E eu entrei na publicidade e quando eu entrei lá, eu comecei a gostar de algumas coisas da parte de vídeo, da parada de audiovisual, né? E aí teve um trabalho que eu fui trabalhar numa gráfica rápida. E dessa gráfica rápida eu fiquei sabendo do outro trabalho numa produtora. E eu fui nessa produtora de vídeo. Cheguei lá, gostei, mostrei meu trabalho, gostaram do meu jeito de agir e tudo mais. Você sabe mexer nisso? Sei. Você sabe mexer naquilo? Sei. Quem disse que eu sabia? Isso era na sexta-feira. Fui lá, fiz uns testes mais ou menos, deu certo. Aí eu perguntei que dia que eu tenho que começar. Não, na segunda-feira, você pode começar já? Eu falei, posso. Passei o sábado e o domingo estudando. Como é que eu vou editar esses treinos nesse programa? Aí deu certo, fiz uns cursos rápidos, comecei a trabalhar. Lógico que não era a melhor coisa do mundo, mas assim, já estava atendendo a produtora. E aí comecei a desenvolver lá dentro. E aí depois, com o tempo, eu fui comprando cursos por fora e me especializando. Sim, curso a gente fala que é um investimento, né? Investimento. Conhecimento nunca é demais. E quando que você decidiu que você queria seguir essa carreira? Então, logo lá na produtora mesmo eu já tinha decidido, depois de um tempo, eu ficava só na parte de edição. Eu falei, não, me coloca pra gravar. Aí eu aprendi a gravar lá dentro, só que assim, só me entregaram uma câmera e falaram, vai, né? O meu primeiro trabalho foi um rodeio. Olha só. Eu só tinha editado casamento até então. Hum, Aí o meu ex-patrão na época falou assim, não, é igual casamento. No casamento você não perde a noiva, aqui você não perde o boi. Foi bem isso. E nossa, foi um serviço que eu vou te falar, eu nunca mais quero passar por essa experiência, porque tudo que eu tinha que aprender, eu aprendi ali, porque deu muito problema no dia, deu tanto B.O. que eu tive que resolver, mas deu certo. E aí depois disso eu comecei a trabalhar com gravações, e aí às vezes uma hora ou outra eu pegava um serviço por fora. Pegava freelance e tudo mais. E aí chegou um pouco antes da pandemia, essa produtora teve alguns problemas financeiros, e aí eu saí de lá, porque já não estava pagando certo e tudo mais, e eu fui obrigado a sair. Falei, não, não dá. Mas na época que eu saí, eu ainda tinha medo de sair, sabe? Só que quando eu saí, eu vi que pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, nossa, eu ganhei muito dinheiro muito rápido em 3 meses. Só que aí veio a pandemia e tu baixou o dinheiro. Aí foi. Esse foi o auge, assim. Eu saí dali e comecei a engatear, sobrevivi à pandemia. Que na pandemia eu ainda meti o louco, abri um estúdio junto com o Diego Inácio, que era um fotógrafo na época, amigo meu ainda. Que aí a gente fez uma sociedade no estúdio e a gente achou que ia ter mais visibilidade. Teve. Mas como era a pandemia, a gente não tava podendo abrir as portas, foi difícil. Mas a gente sobreviveu. muitas pessoas desistiram, né, na pandemia. Uhum. E o mais interessante é que você continuou. Você foi lá, meteu a cara mesmo, foi com a coragem, com o seu conhecimento. Isso é muito interessante, é uma forma também de estimular as pessoas, né, a continuarem nos seus projetos. E você teve alguma referência que te inspirou nesse início da carreira? Tive várias, na verdade. Assim, não daqui, mas à distância. Porque eu via muito vídeo da galera aqui de audiovisual que trabalhava fora, fazia, tipo assim, eventos internacionais, assim, eu já mirava alto, né? Aham. E aí teve um pessoal que eu segui, que um deles é o Santi Veiga, que é um filmmaker internacional. E a Rabbit, que é o Guilherme Coelho. Na época eu comecei a seguir ele. E aí teve outros, que teve o Guilherme Righetti, que foi um pioneiro com essa parte de vídeos no Brasil com câmeras de fotografia, né? Que aí a galera foi muito pra parte de filmes mais curtos, filmes de 10, 15 minutos. Só que quando eu comecei, a galera aqui tinha uma cultura de filme de 2 horas. Você gravava o que você gravava, você entregava. Você mal editava. Era um negócio que você só assistia pra tirar um erro de corte ali.
E aí, a galera ainda tinha isso. E eu ficava, não, eu quero vender um negócio assim. E assim, pra mim foi meio desafiador. Até que eu consegui vender, que eu fui tirando. Botava filme de 1 hora, filme de meia hora no orçamento. Falei, não, agora eu vou bater o pé. Não vou fazer mais esses filmes, não. Agora eu vou fazer filme de 10 minutos, 15 e 20 e vou fazer desse jeito. E aí eu fui moldando, tentando deixar um pouco mais cinematográfico e colocando isso na ideia das pessoas. E quando eu fiz o primeiro, assim, que eu fiz legal mesmo, foi Uberlândia. Acho que, na verdade, foi o primeiro que eu fiz de 10 minutos. Que o casal queria algo diferente. E, assim, eles não estavam com uma verba muito boa na época, que eu estava fechando o casamento em cima da hora. Eu falei, ó, não dá pra fazer desse jeito. A gente conversou. Eles falaram, não, o que você consegue fazer pra gente? Aí eu negociei com eles, ó, falei, eu vou fazer desse estilo 10 minutos. Mas é o mesmo valor daquele outro, Fernando? É, mas eu vou te entregar algo muito mais diferente, com mais valor, mais sentimental. E aí a gente fechou. Nem achei que ia fechar. Fui pra Uberlândia, fiz esse vídeo. Depois que eu soltei o vídeo, nossa, começou a chegar o orçamento, assim. E aí eu comecei a vender 10 minutos, 12 minutos. Aí hoje em dia eu só trabalho com filmes curtos. Justamente por essa questão. De a gente trabalhar um pouco mais cinematográfico, direcionar mais o casal e fazer mais personalizado. E com mais calma. Com certeza. E além do casamento, quais outros vídeos mais curtos que você trabalha? Quais outras áreas, assim, que você trabalha? Então, hoje o meu ramo forte é o casamento, Sim. de 15 anos, e às vezes eu faço aniversarinhos, mas, além disso, nem todo mundo sabe, mas eu também sou filmmaker de filmes, eu faço curtas. E aqui em Tuiutaba eu já participei de 2 curtas e eu tô no terceiro agora. O primeiro foi o Seu Constantino, Memórias, e o outro a gente fez o ano passado, que é O Que Você Faria. E também teve um que eu participei, que esse foi um curta infantil, que é o filme da Palhaça Marieta, o último que ela fez. Que o primeiro não participei, mas o segundo ela me chamou pra produzir. E assim, ficou bem diferente. E agora a gente tá produzindo um que é o da Lurdinha, da Varredeira de Rua. Não sei se alguém já conhece a história dela, mas se chama A Pureza da Loucura. E esse eu tô caprichando. A gente comprou algumas coisas diferentes, foi fazer algo muito mais cinematográfico. E assim, quero chegar num nível bem alto com esses filmes. E além disso, eu também faço institucionais de empresas. Eu quase não posto isso no meu Instagram, porque eu deixei o Instagram mais para eventos. Mas eu atendo muito pessoal da agência aqui, o pessoal me passa trabalhos, eu repasso, falo com eles, a gente tem um briefing ali, sabe? E atendo algumas agências fora, às vezes, também. Já atendi a agência de Fortaleza. Pego o evento fora também, tá? Se alguém quiser fazer evento fora do país, tô pegando. Fernando, gente, ó, fiquem de olho. E... Você precisa desbloquear seu Opa, ó a Siri. Acontece. Inclusive, Fernando, como que surgiu a ideia dos títulos das filmagens que você faz, dos curtas? Ah, então, na verdade, a ideia, vamos lá, as ideias dos filmes. Na época, o Seu Constantino Memórias, ele já tinha um roteiro que foi feito por um conhecido, acho que é amigo, na verdade, do Arthur. E aí, a gente, em discussão, todo mundo, a gente chegou no título. Só que na época que a gente foi fazer o filme, é até interessante isso. O Arthur chegou em mim e falou, Fernando, eu preciso de alguém pra produzir esse filme, você topa? Eu olhei assim, nossa, produzir um filme em Tuiutaba? Eu tô dentro, né? Só que na época a galera não deu muito ênfase pra gente. E eu até já vou entrar em outro assunto, vou falar um pouco dos bastidores desse filme. Sim. Esse filme, pra quem não sabe, pra mim foi o mais desafiador pra mim da minha carreira, porque era um filme feito à noite praticamente, tudo escuro, a gente fez na pandemia, com recurso próprio. E eu só tinha uma câmera, um LED, e pra fazer esse filme eu usei uma lente manual, então foi muito difícil, porque a ideia do filme é que a luz se baseava todo num lampião. Então tinha que simular a luz pro lampião. Só que eu ainda fiz milagre, porque a câmera que eu tinha não era uma câmera, tipo, de cinema. Eu acho que nem câmera de cinema daria pra fazer, porque era tão escuro que não tinha luz. Então eu tive que forçar bastante, estudar bastante pra conseguir fazer, e eu acho que até agora foi um dos melhores filmes que a gente fez. Porque, olha só, você utilizar os recursos que você tinha na época, porque é isso que um bom profissional faz, né? Não Com importa os equipamentos, mas a forma como você sabe lidar com eles e trabalhar com eles. Inclusive, eu tenho até uma dúvida aqui. Você segue algum roteiro ou tem algumas partes também de improvisação nos seus curtas? Ó, vamos lá. Um negócio que vocês vão saber sobre todo curta. Todo curta vai ter improviso. Todo curta vai ter gambiarra. Porque gambiarra foi o que não faltou. A gente fez de tudo. Teve uma hora que a gente pegou uma luz emprestada e a gente pediu pra uma das pessoas que estava ali nos bastidores, eu não lembro quem que foi na época,
segurar a luz e subir em cima da lixeira. E teve um fio que a gente puxou do vizinho do outro lado, assim, longe, que ele cedeu energia pra gente. Foi só essa luz que a gente usou só em uma cena, que era pra iluminar o casarão, porque tava, tipo, muito escuro. E não é só em curtas que tem gambiarra. Às vezes em evento a gente vai dar algumas. Porque às vezes você chega no lugar, você tem que colocar um gravador de áudio. Aí você vai lá no profissional de áudio. A minha mesa não tem saída de áudio. A minha mesa só sai esse formato. E aí já teve vezes eu subir na treliça da equipe de som, ficar quase de cabeça pra baixo, pendurar o gravador lá em cima. Nossa, já teve algumas coisas também que já aconteceu, que eu não vou nem falar. Mas assim, não tem como. Sempre vai ter improviso. E curta, por mais que a gente faça, eles sempre têm roteiro. Sim. Os primeiros que a gente fez, a gente tinha storyboard. Só que na hora de fazer, algumas coisas não ficam bem feitas. Vamos supor, dependendo do ângulo... dependendo do ângulo de câmera que você cortar para a próxima cena, vai ficar estranho. Então, como na época quem fez a parte do storyboard não tinha experiência com filmagem, na época acho que foi o Art, ele fez, só que aí chegou algumas coisas que tinha que alterar, a gente alterou bastante coisa. Na hora de gravar, mudava o ângulo, cortava para outro ângulo. Porque, querendo ou não tem como a gente imaginar tudo que vai acontecer. Porque a gente cria uma cena legal. Chegou ali, nossa... Vamos fazer isso? Vamos. Aí a gente tem que improvisar. E às vezes essas cenas legais são as mais improvisadas. E o bom do improviso é que prende, né, a atenção da galera. Com certeza. Os bastidores. Você filma também seus bastidores? Coloca nas redes sociais? Eu tento postar o máximo que dá. Por enquanto, nos curtas ainda fico devendo um pouquinho nos bastidores. Mas, assim, durante eventos, eu sempre posto pra galera entender como é que funciona o meu trabalho, conhecer mais. E, assim, é um negócio que me dá muito resultado. E é engraçado, às vezes eu posto um bastidor de um casamento. Parece um monte de orçamento de casamento. Eu posto um bastidor de aniversário. Parece... É uma onda, sabe? Vai e vem. Nossa, isso é muito bacana, Fernando. Inclusive, eu quero também tirar uma outra dúvida aqui com você. Como que você equilibra a técnica e a emoção durante o seu trabalho? Principalmente em casamento. Essa daí é uma boa pergunta. Então, a gente tem... Essa é uma pergunta de dois lados, porque não é só na hora da produção. Na hora da edição, a gente também tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente pensa tanto na qualidade que a gente perde algumas cenas. Por quê? O que eu falo? Tem muito filmmaker que é fissurado, assim. Hoje em dia, vamos dizer, eu tenho um equipamento muito top que eu consigo captar com muita qualidade com pouca luz. Só que tem muita gente que não tem. E antes eu também não tinha. E às vezes o pessoal, nossa, não vai dar pra me gravar porque vai ficar granulado. Ah, se eu fazer isso vai ficar granulado, vai ficar estranho. Mas às vezes a cena tá acontecendo ali, tá um lugar escuro, o ambiente tá legal e a pessoa preocupa com grão, com ruído. E assim, a gente não tem que preocupar com isso. A gente como filmmaker, a gente tem que preocupar em captar aquele momento, aquela cena, a emoção que tá ali transmitida pra gente e a gente conseguir transmitir de volta. Então, eu ignoro essa parte do grão, eu faço o melhor que eu consigo ali e a galera não tem que preocupar. Cinema tem grão, qualquer programa de televisão vai ter grão, não é a qualidade que a gente entrega. Lógico que a gente tem que entregar uma qualidade de imagem e, acima de tudo, uma qualidade de som, porque você não vê um vídeo bom com som ruim. Você pode até ver um vídeo ruim com som bom. Mas a gente tem que pensar que a gente tá ali, às vezes, para direcionar um momento ou outro, a gente não tem que interferir em momentos. E na hora da edição, o que acontece? Até pôr um pouquinho e voltar pra gente entender. Às vezes a gente grava uma cena muito bonita, e na edição ali a música não deixa você colocar outra cena. Vamos supor, tô seguindo batidas. Não se prenda a batidas da música. Que nenhum editor bom realmente se prende apenas a batida. Não é a batida que vai conduzir a sua música. É a narrativa que você está criando pro vídeo que vai conduzir. Às vezes uma cena ali que você tinha posto 3 segundos, que tá um slow motion bem bonitinho ali, você põe 3 segundos e fala, nossa, cansei dessa cena. Às vezes quem tá vendo mesmo tá emocionado, que a história não vai cansar. Às vezes é uma cena da entrada da noiva ali, com o pai dando um beijo nela, você pode prolongar a cena mais tempo, ou às vezes tá tendo algum momento de fala interessante, que você pode prolongar. Deixa acontecer. Tem coisa que a gente tem que deixar acontecer o momento ali durante a edição, para depois ter uma quebra de música e voltar, mudar as emoções. A todo momento nos meus vídeos eu mudo as emoções. Às vezes começa um negócio muito emocionante, e aí, nossa, legal, tá bonito, aí chega um momento de pico ali, que às vezes alguém vai chorar, sabe? Você deixa... E aí, do nada você quebra aquilo ali com uma música que sobe lá em cima e a galera fica, nossa, o que é isso? O que aconteceu? É legal brincar com essas emoções. E aí no final, você dá um jeito de finalizar com mais emoção ainda. Pra, de fato, fazer a pessoa ficar naquele vídeo e ela sentir a emoção como se fosse algo real, né? Como se ela estivesse vivendo aquele momento. Isso. Seria isso? Isso mesmo. Tem mais uma dica também, que eu passo por isso e acho que 90% dos filmmakers passa.
não só o filmmaker, mas acho que todo mundo da equipe por trás dos bastidores. Às vezes a gente tá ali no momento com a noiva. E você tá ali, o pai dela tá falando alguma coisa pra ela, ou tá acontecendo algum momento entre os dois, na recepção ou na cerimônia ali. E às vezes vem a cerimonial, interfere, ou às vezes vem um fotógrafo, interfere, não deixa acontecer. Já várias vezes, às vezes tá acontecendo um momento legal, o fotógrafo chega lá, tira os noivos do canto, vamos fazer foto. Não, a gente tem que, além da gente estar ali prestando o nosso trabalho, a gente tem que entender o que tá acontecendo, a gente tem que ficar de olho. E às vezes tá rolando um momento legal. Até vi um depoimento de um filmmaker esses dias falando sobre isso, que ele foi fazer um casamento que o pessoal era da cultura japonesa, né, de japonês. E aí, geralmente, nessa cultura, eles não são muito de falar, né, eles são mais de gestos. E aconteceu que o pai olhou pra filha e ia falar alguma coisa. E aí veio a produtora no dia, produtora de moda que tava ajustando ela lá, pegou ela no canto, não, vamos trocar essa roupa, não sei o que, não sei o que. Aí já veio a cerimonialista, ó, como é que a gente vai treinar? Aquele momento acabou. E nem o fotógrafo, nem o filmmaker pegou. E às vezes a gente se preocupa tanto com entregar nosso trabalho na parte comercial e esquece que a gente fica muito no automático e esquece da parte emocional. Porque a gente não tá ali para entregar um trabalho, um produto ou um serviço. A gente tá para entregar um sonho, uma história. Exatamente. E realmente, essa questão de intervir é só quando realmente precisa e tem que deixar, de fato, acontecer. E em relação aos imprevistos, como que você lida com isso? Ó, essa parte eu sou bem de boa. Eu sou muito paciente, porque como eu comecei com edição, eu consigo resolver qualquer BO que vai dar ali durante o evento. Ó, arrumo na edição. Mas assim, tente sempre resolver ele na hora. Mas já aconteceu alguns imprevistos. Por exemplo, na pandemia eu fiz alguns casamentos fora, né? E aí eu tive um casamento em Brasília, que era o quê? O casamento era no domingo. E aí saiu um decreto. E o casamento teria que ser no sábado, por conta desse decreto, senão não iria acontecer. A noiva me ligou 11 horas da noite na sexta-feira. Fernando, tem como você vir? Que hora? Não, é sábado, amanhã, 1 hora. 1 hora você tem que estar aqui pra gente começar a fazer parte do meu salão e tudo mais. Então, beleza, vou dar um jeito. Não falei pra ela como é que tava a minha vida, mas assim, eu dei um jeito. Porque a noiva já tá apavorada, assim, ainda vai passar o nervosismo pra ela. Eu tive que, tipo assim, mudar a equipe totalmente de um dia pro outro. Fui com a equipe um pouco mais reduzida. Só que eu tinha um compromisso aqui até as 9 horas. Pra chegar em Brasília até 1 hora. Foi uma loucura. O fotógrafo saiu 6 horas da manhã. Eu saí 9 horas. Eu cheguei junto com o fotógrafo. Foi bem assim. Uma correria, mas tudo na paciente. Mas já aconteceu outra coisa, por exemplo. Nesse casamento mesmo. Eu coloquei meu gravador de áudio pra gravar, porque eu sempre faço questão de ter um áudio bom. E ele tava em cima da caixa de som, parado certinho, né? Aí alguém, eu não sei o que aconteceu na época, não sei se foi uma criança, se foi um convidado, esbarrou na caixa de som, o gravador caiu, a bateria desmanchou, desmontou tudo o gravador. E eu pensei, nossa, perdi o áudio, né? Mas aí eu não fiquei nervoso, eu tenho áudio da câmera, mas não é a mesma coisa, que eu sou um pouquinho perfeccionista com essa parte. Aí eu montei, falei, gente, peraí, isso foi na hora da troca de votos. Foi bem na hora que tava trocando, ó. Peraí, só um minuto, gente. Parei a troca de votos com calma. Falei, ó, só um minutinho, já resolvo, a gente já continua, tá? Fui lá, coloquei o gravador, botei em cima da caixa de som de novo, botei pra gravar, e o fotógrafo, você é doido? Você parou os votos de novo? Eu falei, não, mas calma, eles podem continuar. Não tava no momento, assim, não tava ninguém chorando, tava no momento começando os votos. Aí eu voltei, gente, pode continuar, perdão, vamos lá. E foi. A gente tem que lidar com essas situações com calma. Tem gente que apavora, tem gente que fica desesperado. Não dá pra... Tem que ficar calmo nessa hora, tem que se manter. Porque eu já vi galera de outra equipe, assim, de fotógrafo, surtando na festa, assim, porque aconteceu um BO. Gente, não preocupa com agora. Depois vocês vê depois. Exatamente, usar da inteligência emocional para não deixar a emoção tomar conta, né? Nessas horas tem que ter, não tem como. Porque senão você descontrola as pessoas à sua volta, descontrola a equipe. Imagina, a sua equipe inteira desorganizada, a outra equipe também louca, aí você já põe a noiva e o noivo que tá ali numa situação que eles estão nervosos, são ansiosos, às vezes estão muito emocionados. E aí já trocam a emoção deles assim, tipo, nossa, o que aconteceu? E agora? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Será que vai acontecer? Será que ele vai ter que sair? Você nunca pode deixar acontecer essas coisas, passar para terceiros. Fica para você, às vezes você tem que segurar seu momento ali. Nossa, realmente. Eu falo que não é só o trabalho em si, mas também você controlar a sua emoção, agir de forma racional. E aproveitando, quais os equipamentos que você utiliza atualmente no seu trabalho?
Você fala a questão de nomes técnicos ou tipos de equipamento? Tipos de equipamentos. Pode também falar os termos técnicos. Tá, vamos lá. Hoje em dia eu tenho muita luz. Assim, muita luz de jeito de falar, mas eu tento trabalhar com o mínimo de equipamento possível durante o evento, porque às vezes a gente chega com um trambolho, vamos dizer assim. Meus equipamentos hoje são compactos, porque eu sempre prefiro. Porém, sai mais caro ter equipamentos compactos. Mas hoje eu sempre levo uma luz pra estar no salão da noiva. Jogo uma luz assim. Eu tento jogar uma luz neutra. Tem gente que usa luz amarela e tudo mais, mas geralmente eu uso uma luz neutra pra não estragar a questão da maquiagem, a gente conseguir captar os detalhes. Eu sempre levo, além dessa luz, eu tenho uma outra luz pra fazer uma luz de contra. Às vezes tem um bastão que ele tem imã, e às vezes tem lugar que não tem como colocar ele, eu só chego no lugar, ponho assim, ele já gruda na parede, dependendo do local, né? Porque também, se eu for ficar pegando tripé ali, vai atrapalhar todo mundo ao redor. Mas eu sempre levo tripé. Não trabalho com tripés em casamentos, é bem raro, porque não quero atrapalhar ninguém, nem ficar aquela estética feia. Hoje em dia eu trabalho com equipamento Sony, só trabalho com câmera Sony. É bem raro um dia eu usar uma Canon, porque eu fui um dos primeiros na cidade a comprar Sony, e a galera tinha uns trambolhos de câmera assim da Canon na época, e eu tinha uma Sonyzinha assim que dava um pau em todas. E a galera, nossa, mas presta isso aí, não sei o quê. Depois acabou, ninguém falou mais nada quando eu vi os vídeos. E hoje eu prezo na questão da qualidade, porque como a gente trabalha em eventos, a gente nunca sabe como é que tá o ambiente, então eu tento sempre ter equipamento Sony, porque eles trabalham melhor em pouca luz. São mais caros, mas compensam o investimento. Eu uso gravador de áudio, tenho um microfone lapela também, que dependendo do evento eu vou lapelar a noiva, o noivo ou o padre. O lapela é aquele que fica na roupa? Isso, fica na roupa. Sim. Hoje eu uso um sem fio, só que às vezes eu boto a caixinha dele no bolso do noivo e passo um fio pra ficar mais discreto ainda e pegar um áudio com mais qualidade. Pega por baixo da roupa, no caso, né? Isso, aham. Tá. O gravador de áudio, ou eu boto ele perto da caixa de som, ou eu ligo na mesa. Que já aconteceu de eu ligar na mesa, a mesa simplesmente não passar áudio do nada no meio do casamento. Acho que sabotaram. Mas eu sempre tenho um microfone em cima da câmera pra resolver esse BO, pra não ter problema. Vamos lá. É porque é muita coisa, às vezes eu nem lembro, tá? Não, sem problemas. Mas o principal era isso mesmo. E, assim, pra gente dar continuidade, quais as tendências que você acha que vão, na verdade, dominar o mercado atual dentro dessa área? Então, essa é uma pergunta que ainda deixa muita coisa aberta, mas vamos lá. A tendência, eu acho que os vídeos vai ficar mais curtos mesmo dessa forma como eu faço. E, por exemplo, questão de cores de vídeo. É uma tendência que está mudando constantemente. Antigamente a galera gostava muito assim do amarelado ou de um negócio muito saturado. Você pode ver que no Brasil é sempre assim, muito saturado ou muito amarelado. Pra fora o pessoal usa mais tons frios. E hoje em dia tá deixando mais neutro. Esse ano a tendência cores tá mais neutras. Questão de, vamos dizer, captação vai mudar muito. Porque com o celular e a galera conseguir entregar um vídeo de qualidade com o celular tá mudando muito. Então tá tendo muito serviço para Store Maker. Não para Store Maker só, mas assim, pro Store Maker tá ali produzindo um vídeo do casamento. Eu não acho que vá ir para esse lado do telefone produzir o filme que vai ser entregue pra noiva. Mas eu acho interessante ter ali um tempo real, tanto que eu ofereço isso nos meus pacotes. No casamento da Tati, por exemplo, tava a Vivian, que trabalha comigo geralmente nos eventos, fazendo um making-off pelo celular pra Tati, postando os stories dela. A Ana Júlia tava fazendo meus stories. E aí, tipo assim, acho que no dia não tinha outros store makers de outras equipes. Só que quando tem, porque tá sendo polêmica isso, né? Tá tendo muita gente atrapalhando uns aos outros. Quando tem, eu chego, converso, explico. Porque às vezes, quem que é a equipe prioritária? É o fotógrafo e o filmmaker contratado pela noiva. E pelos noivos, né? E às vezes os store makers das outras equipes ali, vamos dizer, tá ali com o pessoal do cerimonial, tá ali com outro pessoal ali, atrapalha a gente. Então eu tenho que conversar. Às vezes eu chego e converso, como é que vocês vão trabalhar? Assim, eu falo, não, mas assim não dá. Assim vai me atrapalhar. Eu vou posicionar assim, e vocês podem ficar aqui, eu direciono todo mundo. E assim, por eu entender de vídeo, a galera super me respeita, já me entende, já me conhece. Então, super tranquilo de conversar. Até faço isso com o fotógrafo também. Às vezes eu chego no dia, não é o fotógrafo que eu tenho costume, aí eu chego, a conversa e explico. Porque hoje em dia eu trabalho muito com outros fotógrafos, né? E na maioria dos meus eventos sempre tá ou o Diego ou tá o Vonusmar, o Pete. Então, ele já, tipo assim, com eles eu nem preciso conversar. Falo assim, você vai fazer isso e isso? Vou, beleza, então pronto, a gente já tem um jeito de conversar ali. Mas eu sempre faço isso. Aí, essa questão do celular, eu não acho que vai pra essa tendência que eu falei.
Mas, algo que eu tô te falando que tá deixando aí aberto, porque ainda não sei, pode mudar muita coisa. Mas um telefone jamais vai entregar a qualidade que uma câmera entrega. Ah, alguém vai falar, não, mas meu iPhone é isso. Mas eu vou comparar, gente. Vou comparar. O iPhone, ó, iPhone 15 Pro Max eu tenho aqui. Não chega a 1/8 da qualidade da minha câmera. Tanto que se eu gravar um vídeo com o iPhone, ele fica pequenininho. Se eu gravar um vídeo com a minha câmera, com a qualidade máxima dela, 5 minutos no iPhone dá o quê? Vamos pôr uns 5 gigas. Ou mais um pouquinho. 5 minutos minha câmera na qualidade máxima dá 128 GB. Como é que você fala que um arquivo tão grande tem tanta informação? Exatamente. Isso, inclusive, era uma das minhas dúvidas também. Eu acredito que do pessoal de casa. Mas para quem está começando nessa área, Fernando, poderia já iniciar com o celular ou talvez uma câmera mais em conta, vamos assim dizer? Ó, dependendo do telefone que a pessoa tiver, eu acho que ela pode iniciar no telefone. Não foque tanto em equipamento, foque no estudo. Porque aquele negócio que eu te falei da questão de ISO, do curta que eu fiz, eu não tinha um equipamento tão bom, mas eu tinha total conhecimento do que fazer para entregar a qualidade. Tanto que tem um amigo meu de Uberlândia, que ele também trabalha com equipamento Sony, e ele tem uma câmera mais top do que a que eu tinha. E eu falava, não, mano, eu não sei como é que você fazia milagre. Você fazia milagre com aquela câmera. Você entregava a mesma coisa que eu entrego hoje em dia. Hoje em dia, meu equipamento dele é quase que equiparado, sabe? Então a gente entrega uma qualidade muito boa, mas ele fica assim, não sei o que você fazia, porque sua câmera agora é uma, a outra era outra e parece que você entrega a mesma coisa. Então, não foque em equipamento, foque no estudo, porque se a gente estudar, a gente vai aprender o que fazer. A qualidade de edição também importa. Edição vai mudar muito mais o seu trabalho do que na hora da captação. Lógico, uma captação bem feita, uma edição bem feita, muda tudo. Agora, se você não tiver uma captação boa, mas se você tiver uma edição foda, muda tudo. Você consegue salvar um serviço ali. Não dá pra fazer milagre, lógico, mas salva. A edição ajuda muito também, ainda mais quando você tem o conhecimento e você sabe trabalhar com ela. Com certeza. E em relação às redes sociais, o que você me diz sobre elas e como que você as utiliza para divulgar o seu trabalho? Então, nessa parte de rede social eu ainda tô pecando, gente. Mas eu tô tentando postar o máximo de story dos meus eventos que eu vou trabalhar. E assim, tô tendo um resultado legal. Só que eu acho que eu ainda preciso produzir conteúdo. Só que, por enquanto, a maioria dos meus vídeos eu gosto de botar a mão. Eu gosto de eu mesmo editar. Só que eu tô mudando isso agora, para me focar mais nos meus conteúdos. Quero ver se eu começo a gravar, mando pro pessoal editar pra mim, porque criação de conteúdo vai mudar, aumenta o engajamento, não tem como. Você criar conteúdo pra você mesmo. Vai educar seu cliente, vai falar, nossa, vai te dar uma referência. Esse cara é referência. Muda tudo. Mas você postar stories no dia do evento, no dia dos trabalhos que você faz, dá muita diferença. E, por incrível que pareça, eu ainda vendo muito por boca a boca. Às vezes uma noiva me indica pra outra noiva só de falar. Ou às vezes realmente, Instagram, nossa, vi que você fez o casamento do fulano, da fulana. Só isso já gera uma credibilidade pra você mesmo. Com certeza. Apesar das redes sociais, ainda o boca a boca ele é de muita importância e ele é uma forma também de complementar com as redes sociais. Bom, seguindo, né, nesse mercado, analisando tudo que você me falou aqui. E como a gente já está chegando à nossa reta final de mais um episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, em especial para aqueles que querem iniciar nessa área. Tá, peraí, deixa eu pensar. Essa daí me pegou desprevenido. Fica à vontade. Tá, vamos lá. Ó, pra você que quer iniciar nessa área, assim, tem vários nichos. Eu acho que primeiro você pode nichar, porque você começar em evento, eu não acho que você comece de cara. É bom, às vezes, você pegar um freelance com um profissional que já trabalha na área. Por exemplo, eu tenho minha equipe, mas tem dias que eu preciso de outras pessoas, então eu contrato freelances. E é uma oportunidade de, às vezes, você não conhecer, ou às vezes, por exemplo, Fernando, eu não tenho conhecimento, eu quero aprender, mas às vezes você tá com a equipe completa, mas me leva, nem que seja para aprender, não vou cobrar nada. Pode ir, faz isso, eu já fiz isso no começo da minha carreira, aprendi com outras pessoas sem cobrar nada. Falei, nossa, só queria estar ali, porque você viveu um momento, você viu o que acontece ali, você ganha uma experiência muito maior. Às vezes você quer começar com fotografia, faz isso com fotógrafo, vai dar certo. Mas assim, tem a postura. Questão de evento também, você tem que saber seu momento ali, você não está como convidado, você está como contratado. E saber se vestir. Saber se vestir bem muda tudo, viu? É um impacto visual que vai mudar. Você chegar em um cliente bem vestido, saber conversar com ele e oferecer seu trabalho. Às vezes você nem tem portfólio, mas você consegue vender. Eu já vendi serviço sem ter portfólio e deu certo.
Muito obrigada, Fernando. Inclusive, deixa para nós também as suas redes sociais, para a galera conhecer o seu trabalho. Ó, pra quem quiser conhecer mais do meu trabalho, segue lá no Instagram, Fernando Henrique. Oh, desculpa, gente. Pra quem quer conhecer mais do meu trabalho, segue lá no Instagram, Fernando Rodrigues Filmes. Arroba. Não, arroba não. Eu ia falar o Gmail já, desculpa, gente. Pode repetir? Batatinha tá gravando, né? Então, pra quem quer me conhecer, quer conhecer mais do meu trabalho, segue nas redes sociais, Fernando Rodrigues Filmes. Muito obrigada, Fernando, por você ter deixado um espaço na sua agenda e vir aqui compartilhar conosco o seu trabalho, falar sobre as suas dificuldades, os seus desafios, como que você trabalha. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Nós já chegamos na reta final do nosso episódio e até a próxima. Foi?